Olá, amigos e amigas. O nosso Pod Costa de hoje é com um político, um administrador, um homem público muito conhecido do estado do Piauí. Embora tenha sido, vamos dizer assim, exportado, no bom sentido, do Ceará para o Piauí. Eu estou falando de Elmano Ferrer, ex-prefeito de Teresina, ex-senador da República, ex-secretário de Estado, principalmente secretário de Planejamento, enfim, um homem que já tem um leque, um histórico de contribuição muito grande para o estado do Piauí. Elmano Ferrer de quê? De Almeida. Elmano Ferrer de Almeida. Almeida, lá da Paraíba. Nascido Em Lavras da Mangabeira, no estado do Ceará, a 80 quilômetros de Juazeiro do Norte e 92 quilômetros de Crato, Ceará. E a quantos quilômetros de Fortaleza? 460 quilômetros, aliás, 440 quilômetros de Fortaleza. Casado? Casado com uma piauiense, aqui de Esperantina. Cheguei Telesila com 3 filhos, mas sendo que eu sou de uma prole. Quem são os filhos? O Mano Filho, Leonardo e Elza. Todos formados? Todos formados, um advogado, outro formado nessa área de ciência da computação. E a menina, ela agora é psicóloga. Psicóloga. Senador, vamos chamá-lo assim. Vamos chamar aqui e lá, vamos alternar. Senador, prefeito, tudo. Como é que foi a sua infância lá, em Lavras da Mangabeira? Bom, eu saí de Lavras, eu fiz o primário naquela época, não tinha ginásio, que é o ensino fundamental. Eu fiz aos 11 anos, e quando eu completei 12 anos, eu fui para o internato de Crato, Colégio Diocesano de Crato, que era uma meca naquela época. Crato era mais um centro educacional. Juazeiro do Norte era começava um centro comercial muito importante, além do turismo religioso em função do Padre Cícero. Mas eu estudei em Crato, no Colégio Diocesano, eu cheguei aos 12 anos de idade. Fiquei lá até o 3º ano ginasial, aí fui para Fortaleza. O que seus pais faziam? Papai era comerciante e pequeno industrial. Meu pai foi um dos cearenses que fez um curso de enologia por correspondência, fabricação de bebidas. Meu pai sempre foi dessa área de panificação e teve uma fábrica de biscoito e bolachas. Meu pai ajudou, aliás, quando Manuel Dias Branco, dono da fábrica Fortaleza, chegou de Portugal, na cidade de Lavras da Mangabeira, em Cedro do Ceará, a 30 quilômetros de Lavras. Uma pequena, ia iniciar uma pequena padaria. E meu pai foi quem forneceu para ele, através de pagamento de 30 sacos de trigo, pagamento com o apurado, que se chamava na época, isso no início da década de 30. E Manuel Dias Branco, dono da fábrica Fortaleza, começou, como o papai já tinha uma fábrica de biscoito de bolachas em Lavras da Mangabeira, além de uma fábrica de bebida, padaria, torrefação de café, a produção de massas de arroz e milho. Enfim, papai era um pequeno comerciante, podia dizer, mas para Lavras era um grande comerciante. E grande industrial, nessa área de produção de vinhos, biscoito, bolacha, etc, etc. Então era a atividade do meu pai. E minha mãe era, digamos, prendas do lar, como se chamava naquela época. Família de minha mãe política, né? Política no Ceará? Em Lavras. Prefeitos, espécie de oligarquia. Desde da República Velha, que eu quis rompê-la. Quando antes de vir para cá, quis participar da eleição de 66. Minha família não deixou. Você tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos. Aí você quis participar na eleição como o quê? Candidato a prefeito. Mas minha família não quis. A minha família não queria, e eu vim para cá como uma espécie de um exílio. Entrei na Sudene nessa época. O senhor ia romper com a... Não, romper não. Digo, minha família...
Você queria o apoio da família. Era meu nome falado na cidade. Eu recém-formado, estava me formando, antes que eu me formei, em 65. 1960, terminei agronomia da Universidade Federal do Ceará. O sonho era eu ser prefeito, porque eu tinha um amor pela política. Fui presidente de diretório acadêmico na minha faculdade, participei do Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em Santo André, em São Paulo, no qual foi eleito José Serra presidente em julho de 1963. Ou seja, eu fui presidente de diretório, fui diretor da Caixa Estudante do Ceará com 16 anos de idade, fui diretor do Centro Acadêmico com 14 anos de idade lá no Colégio Diocesano de Crato. Uma coisa natural na minha vida. Então, se falou que eu estava me informando, que eu era envolvido em todos os movimentos sociais, movimentos políticos, eu era envolvido desde 16 anos. Eu falei em comício público em Lavra da Mangabeira aos 16 anos. Na eleição. E aí a família não deixou o seu ser candidato? Não deixou, não. É porque o tio meu, irmão da minha mãe, queria que o filho dele natural, estava terminando direito, à tarde eu tinha terminado agronomia. E ele, que como realmente ele foi, e eu vim assumir, foi quando eu vim para o Piauí. Eu entrei na Sudene. Mas o senhor veio com raiva? Não, eu vim para passar um ano. Que era superintendente da Sudene, uma pessoa da nossa família. Tinha sido diretor da Organização dos Estados Americanos, amicíssimo. Quem era o diretor? João Gonçalves de Souza, amicíssimo do Castelo Branco. Então ele deixou a OEA, a Organização dos Estados Americanos, para ser superintendente da Sudene em seguida. E era um potencial governador do Ceará. Mas em seguida ele saiu da Sudene e foi ser ministro MECO, Ministério Extraordinário para a Coordenação dos Organismos Regionais, MECO, que deu origem ao Ministério do Interior, ou Ministério da Integração, do Desenvolvimento Regional, etc. etc. Então eu vim para cá. Veio aqui recomendado por ele. Eu fui para. Subiu a posição no DENOP? Não, da Sudene. Na Sudene. Eu fui. Da pessoa da nossa família, meu avô ajudou ele a se formar, quer dizer, ele me lembro muito bem, ele fala que o dia que chegou lá em casa, eu digo que toda a vida ele vinha do estado de Washington, para Lavras, no distrito de Lavras, da Mangabeira, e visitava a casa onde ele morou, que é a casa que é nossa hoje. Quando eu vou para lá, eu fico nessa casa, foi a herança de minha mãe, né? De 5 irmãos, essa casa. E ele se hospedava lá. E todo mês de julho, João Gonçalves vinha dos Estados Unidos, ia visitar a terra dele, Mangabeira, e passava em Lavras. Em Lavras, ia nesta casa. Aí um dia eu estava lá em julho de 1965, julho de 65. Certo. Aí ele disse, Elza, que é minha mãe, quando é que o Mano termina o curso dele? E eu respondi, eu não tentei dar conversa, termina em dezembro, doutor João. Aí você vai para a Sudene. Naquela época não tinha concurso, a gente submetia a um teste. Foi como eu fiz, realmente, no início de janeiro de 66. Submeti a um teste, tinha 3 vagas aqui no Piauí, ou no projeto Colonização no Maranhão. Eu fiz a opção para cá. E Você tinha alguma ligação com o Piauí? Alguma pessoa que estava aqui? não, Joaquim de Alencar Bezerra. Joaquim De Pio Bezerra. Nono. Em 1966, no ano que eu cheguei aqui. Moramos juntos na universidade, lá no CEL, que era o Clube dos Estudantes que abrigava Universitários. Estudantes universitários em Universidade de Fortaleza. Fortaleza. Foi o primeiro. E eu morar com o Joaquim nessa época. Morar com uma pessoa aqui de Altos, que fazia medicina, se formou-se. O Jesus Monte Viana, da família Viana do Monte, aqui de Altos, morar com ele. E o Joaquim Alencar Bezerra morar lá também. E aliás, Joaquim, eu cuidei do Colégio Diocesano de Crato, mais velho do que eu. Intelectual, Joaquim, brilhante. Foi deputado. Foi política estudantil em Crato. Democrata, grande homem. Exatamente, fizemos política e ele participou desse congresso em Santo André, em São Paulo, que eu falei aqui. Congresso de 1963, julho de 63, no qual foi eleito José Serra, um dos homens mais inteligentes que eu vi, grande líder universitário da época. Presidiu a UNE, aí depois veio 64, aí não. Aí o senhor ficou na Sudene. Eu fiquei aqui um ano, vim para passar um ano. Estou com 58 anos, agora no dia 15 do mês que entra de abril. O que determinou o senhor, o que o fez ficar no Piauí depois desse ano? Olha, eu tentei ainda, quando o doutor João Gonçalves de Souza, que era superintendente da Sudene, eu mandei passar um ano, que era exatamente o correspondente a 1966, que eu sonhava em ser prefeito da minha cidade. Eu sonhava.
mas não deu certo. Então eu vim para o Piauí. E para passar um ano, o doutor João Gonçalves, que era superintendente, disse: "Mano, você vai passar um ano só, depois você volta para o Ceará." Mas ocorre que antes disso aí ele vai ser criado o Castelo Branco, criou esse ministério extraordinário para a coordenação dos organismos regionais, que é a SUDENE, SUDAM, SUDECO, SUDESUL, etc. Aí ele foi para esse ministério, Ministério da Coordenação dos Organismos Regionais. SUDAM, SUDENE, e eu fui para a SUDENE. Então eu ia passar um ano, mas ele foi para ocupar esse ministério. E em seguida seria um candidato em potencial a governador do Ceará. Sim, ele foi para esse ministério, aí o senhor já tinha completado um ano, eu estou perguntando. Aí eu tentei ir para o Ceará, mas Tentou ir pro Ceará. Aí já tive dificuldade, que tinha que fazer uma permuta. Tinha uma permuta para poder ocupar, quem ocupava meu lugar aqui naquela época. Aí tinha que fazer uma permuta, alguém preencher a vaga que eu ocupava aqui. Aí houve dificuldades. Depois ele saiu, no governo do Castelo Branco, né? Quer dizer, assumiu aí, enfim, outros governos, e ele voltou para Washington, doutor João Gonçalves. Não deu certo o projeto dele, que era ser governador do Ceará, mas que saiu o Adalto Bezerra, foi o governador da época, que era para ser ele, né? E, enfim, aqui era um técnico, né? Sim. E Adalto... Aí o senhor foi ficando. Aí eu fui ficando aqui. E depois eu mesmo que não quis mais sair. Eu adorei tanto essa terra me acolheu de forma tão assim, amorosa, o acolhimento que eu tive aqui, a amizade que eu construí. Teresina tinha 174 mil habitantes. Teresina, quando eu aqui cheguei. Quando o senhor chegou? 174. O estado do Piauí tinha 1.480.000 habitantes e 78 municípios. E o nosso trabalho, nós andávamos em quase todos os trabalhos da SUDENE naquela época, era um superministério. A SUDENE era um subministério. Os governadores dos 9 estados do Nordeste não iam para Brasília, não tinham que fazer em Brasília, porque tinha um orçamento. O orçamento da SUDENE era um anexo ao orçamento da União. Eles viajavam a SUDENE. Era da SUDENE. Naquela época era educação, saúde, desenvolvimento humano, saneamento, SUDENE tudo, habitação. Era um órgão de desenvolvimento regional. E o Brasil é um continente, né? O Trópico Úmido da Amazônia é uma realidade, aqui é outro, semiárido. Centro-Oeste, hoje você vê a potencialidade, enfim. E eu continuei aqui e adoro Piauí. Hoje é meu estado. Tenho família em Lavras. Aí o senhor conhecia aqui, Joaquim Bezerra? Sim, mas aí eu fui fazendo amizade. De 79. Amizade, se adaptando. Exatamente. Vim casar já em 82. Veja bem, em 79 eu fui convidado, porque nós coordenávamos projetos da SUDENE. A SUDENE fazia muito investimento em todas as áreas, educação, saúde, saneamento, todas as áreas, né? E eu fui convidado, nós tínhamos uma série de convênios nessa área de desenvolvimento rural, e eu fui convidado em 79 para ir dirigir a Embrapa, que tinha sido... O senhor tinha quantos anos na época? Eu tinha 38, não, casei, eu tinha uns 36 anos. Aí foi convidado para dirigir a Embrapa. Você é da unidade da Embrapa aqui. Por quem? Quem convidou? Indicação eminentemente técnica. Na época, eu me lembro muito bem, quem representava a SUDENE aqui, aliás, a Embrapa, Raimundo Donato Leite Caminha, que foi para o Banco Mundial. Caminha. E eu coordenava alguns convênios na área de pesquisa agropecuária, ou seja, era um técnico. E naquele momento houve era uma escolha, né? Quer dizer, de quem tinha as condições técnicas, e eu já vinha trabalhando nessa área, em convênio com o SUDENE e a Embrapa. E coordenava vários outros convênios na área com o governo do estado. Naquela época já tinha Secretaria de Agricultura, quando eu cheguei não tinha, mas nessa época já tinha agricultura. Enfim. Aí eu fui, depois eu fui para a Embrapa, cedido pela SUDENE, sem ônus para a SUDENE. Sem ônus para a SUDENE e com ônus para a Embrapa. E eu fiquei de 79, junho de 79 a junho de 88, na época da Constituição, da Constituinte e a Constituição. Passei 10 anos. Retornei para a SUDENE em 88. Quando foi em 92, 91, no governo de Freitas Neto, em março, eu fui convidado para ser secretário do Planejamento. Foi a outro órgão, além da SUDENE, que eu fui... Me diga bem uma coisa. Bem aí, quando o senhor foi convidado para ser secretário do Planejamento do governo Freitas Neto, teve já o dedo dos Claudino?
O senhor já era ligado aos Claudinos? Eu sou ligado à minha terra, eu nasci a terra da Dona Socorro. Isso, a como era essa Dona ligação? Socorro é de minha cidade, até parentesco. Nós temos com ela, a mulher do João Claudino. Quer dizer, eu conheço o João Claudino, eu cheguei aqui em 66. João Claudino chegou com a família dele em 68. Chegou depois do senhor? Depois de mim. Eu cheguei em 66. O João chegou com a Socorro em 68. Então, ele já era casado com o João Claudino, já era casado com a Dona Socorro. Já era casado com os negócios dele de 58. Se o senhor chegou em 66, ele chegou em 68, se ele já era casado com a Dona Socorro, como foi que ele conheceu a Dona Socorro? O João Claudino, o pai da Dona Socorro, era empresário em Lavras, de loja de o pai da Dona Socorro era empresário em Lavras, um grande amigo de meu pai. Ele tinha loja de tecido e vendia eletrodoméstico, material. Eu me lembro muito bem, máquina de costura, rádio, essa outra. Aí João Claudino fez uma parceria. Ele já participava, ele está desde o princípio, que antes dele vir aqui para o Maranhão com o Valdeci, o Valdeci não veio. Quando ele veio para o Maranhão, o Valdeci foi para Recife, né? E ele nessa época, ele já tinha negócios em Lavras. Não em Lavras, na sede do município, mas num distrito de Lavras, que era Maniutuba, Ouro Branco conhecido naquela época, né? Já tinha uma aproximação com Lavras. Mas a aproximação dele com a Socorro deveu-se a relações comerciais e empresariais dele com o pai dela. Com o pai dela. Aí, através do pai dela, conheceram, se relacionavam comercialmente. Ele ia na casa do seu Vicente Favela de Macedo, que era o pai da Socorro. Ele saiu da Paraíba para ir para lá. Pertinho, está sendo 55 quilômetros. 55 quilômetros. É um município quase que vizinho a Lavras. Não é vizinho porque tem Palmirim, mas muito próximo a Lavras. Não chega a 60 quilômetros. Qual era o município? Que fica a 60 quilômetros de Lavras. É em Cajazeiras. A Cajazeiras é a cidade onde tinha os negócios dele, os negócios da família, do Joca Claudino, que é o pai do João, é de Cajazeiras. Claro que uma parte da família nasceu lá em Uiraúna e outra parte lá já ali Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Certo, então Cajazeira na Paraíba? Cajazeira na Paraíba. Aí fica tão perto assim de Lavras, né? Não é perto de Lavras, menos de 60 quilômetros. Então o relacionamento... Deveu-se a relacionamento dele, João Claudino, com o Vicente Favela de Macedo, o pai da Socorro. E aí ele lá no almoço, essa história ele conta, no almoço ou no jantar na casa, ele viu a foto da Socorro. Eu não conhecia. Aí ele. Aí começou a primeira. Depois conheceu a Socorro e foi namorada e vieram casar. E qual é o parentesco do senhor com. A minha avó com a dona Laíde, a mãe da dona Laíde. Era o parentesco. A sua avó? A minha avó, que eu sei, consequentemente a minha mãe, né? Certo. Com a dona Laíde, que é a mãe da Socorro. Isso. Laíde, pois bem, então aí o senhor, quando foi indicado para o Freitas Neto, lá na Secretaria de Planejamento, o senhor já tinha ligação com os Claudinos? Já tinha, que muito forte já. Pode vir para cá. E a sua indicação foi só Felipe técnica? Mendes de Oliveira. Felipe Mendes de Oliveira. A indicação cabia a indicação do governo Freitas ao PSD. Não, PDS. PDS. Eu acho que é PDS. PDS. Aí houve uns entendimentos entre Zé Luiz Martins Maia, de entendimento não, uma divisão de cargos, Zé Luiz Martins Maia, Felipe Mendes e o Bessá, que era o primeiro mandato. Aí eu sei que aí houve uma distribuição de cargos, houve problemas, e eu estava em Recife, na Sudene, quando eu atendo 2 horas da manhã, uma ligação de Felipe Mendes de Oliveira. Diz, rapaz, eu indiquei você para ser secretário de planejamento. Eu disse, rapaz, tá louco? Não vou não. E foi uma confusão para eu aceitar, mais de 2 horas. Isso 2 horas da manhã. Foi Felipe Mendes de Oliveira, que é a indicação. Quer dizer que a família Claudino não teve dedo nenhum na sua indicação naquele tempo? Não, nenhum. O João Claudino me quis. Claro que eu não sei se o Felipe
E havia, digamos, era uma coisa muito... O João, quando chegou aí, nós tivemos uma grande profunda amizade. Amizade que vem do meu pai com o sogro dele. É uma coisa assim. E nós construímos. Você conheceu o João Claudino aqui no Piauí Não, ou lá? 61, lá em Lavras. Antes eu me formar como estudante universitário. Você já conheceu o João Claudino lá? E a Socorro estudava em Crato. A gente ia com minha irmã no Colégio Santa Teresa e eu diocesano. E o padre Edmilson, irmão da Socorro, era no seminário. A gente ia passar 4 meses em Crato internos. A minha irmã com a Socorro do Colégio Santa Teresinha, eu no diocesano e o padre Edmilson, que é o irmão mais velho da Socorro, no seminário. E hoje é o padre lá em Salvador. Ele é o mais velho, ele é padre, ele já está nos seus 86 anos, 87. Certo. Aí então o seu secretário de planejamento, vamos em frente. Veja bem, já tinha ocupado, tinha passado 10 anos na Embrapa. Veja bem, passou 10 indicação eminentemente técnica, em função do nosso trabalho na Sudene, de coordenando convênios com o governo do Estado, com a própria Embrapa, etc, etc. E do planejamento? Aí eu fui para o planejamento. Depois do planejamento, eu me aposentei, né? Me aposentei em 91 e fui para... Aí terminou eu aposentei no governo federal. Eu aposentei com... A legislação me permitiu. Eu entrei em serviço público federal com 18 anos. Naquela época tinha os quinquênios. Eu só sei que eu me aposentei com 35 anos. De idade? De idade não, de serviço público. Sendo que eu trabalhei efetivamente esse tempo todo. Sendo que uma parte do governo federal, né, que eu da Sudene fui para a Embrapa, da Embrapa tive o planejamento, mas aí já foi quando eu me aposentei. Quer dizer, eu entrei em serviço público federal 18 anos, em 1900. O senhor se aposentou do Denox? Na Sudene. Eu sou servidor aposentado do governo federal da Sudene, que hoje a Sudene foi extinta no passado, época do governo do Fernando Henrique Cardoso, e o Lula que recriou em 2003, recriou a Sudene, mas nesse interim nós fomos colocados, o pessoal da área de planejamento foi colocado no Ministério do Planejamento. A minha aposentadoria do Serviço Público Federal é no planejamento. Hoje pelo Ministério. Um órgão, na época, um órgão extinto, né? O senhor fala aí dos seus 10 anos na Embrapa, fala dessa indicação técnica, e o senhor na Secretaria de Planejamento, um cargo mais político ali no governo Freitas Neto. Como é que foi passar de um cargo técnico para um cargo ali de governo, no governo Freitas Neto? Eu me filiei a partido político. Eu me filiei a partido político, aí sim. Em 1980, não, em 98, um dia chega o João Claudino em minha casa, 2 horas da tarde. Geralmente a gente se encontrava no domingo, em 98, quando o doutor Alberto Silva foi candidato ao Senado. Ele chega lá em casa e, olha, aí falou comigo, normalmente 2h30 da tarde, e rapaz, eu vou indicar teu nome para ser primeiro suplente do doutor Alberto Silva, num acordo em que a pessoa que eu indicar será senador, num período. Quer dizer, era 4. Enfim, foi João Claudino em 98 que eu falei aqui? Foi, o senhor falou 98. Em 98, para eu ser suplente. Eu digo, rapaz, não sou filiado a partido político, como é que eu posso ser suplente? Ele disse, não, mas já teve, digo, não há, João. Isso foi em maio de 98. Quer dizer, aí eu digo, não posso, você tem que ter 1 ano de filiação. Então, rapaz, não é possível. Aí em 99 eu me filiei a um partido político. Em 1900, qual partido? PTB. A convite de quem? Como eu já estava na Embrapa, do Sebrae, do Chagas Rodrigues, do Zé Francisco Caldas Rodrigues. Zé Francisco era do PFL, foi suplente e assumiu deputado federal. Aí o senhor já estava no Sebrae. Aí eu estava no Sebrae. Aí eu me filiei o Zé Francisco me convidou e para eu me filiar, eu me filiei. Por quê? Eu digo, rapaz, eu vou ter que me filiar a um partido político. O ano passado,
o João Claudino me convida e eu não tinha filiação partidária. E se tivesse, talvez tinha sido do PFL, porque eu tinha sido secretário do Freitas Neto. E quando o Ferreira, vereador, presidente da Câmara, chegou com a ficha para eu me filiar. E eu fiquei tão chateado com política, minha decepção que eu tive na minha cidade, que eu tive um sonho de ser prefeito de Lavras. Eu tinha um sonho para transformar a cidade que me viu nascer. Eu migrei, eu só passei 12 anos, depois não voltei, mas voltei. A família, eu tenho os irmãos lá e tudo. Mas eu tinha um sonho naquela época, com 20 e poucos anos, de ser prefeito da minha cidade. Aí o senhor se filiou Aí eu me filiei ao PTB. ao PTB. Aí o João Vicente tinha se filiado pouco tempo antes, isso eu filiei em 98. Não, 99. Aí em 2000, o João Vicente já se filiou aqui antes um pouquinho, foi em 89, foi em 99, ao PSDB. Aí só sei que ele estava mudando de partido. Aí eu digo, João Vicente, veio até aqui o garotinho, que era do PSB, me parece é do PSB, para ele se filiar. Eu induzi o João Vicente a se filiar ao PTB. Por quê? O pai dele, pai de João Vicente, seu Vicente Favela de Macedo, fundou o PTB em Lavras com Carlos Gereissati, pai do Tasso. Eu digo, você, teu avô, seu Vicente, pai e tua mãe, tem uma tradição política, foi vice-prefeito, foi fundador do PTB em Lavras, juntamente com Carlos Gereissati, senador Carlos Gereissati, foi senador também, pai do Tasso. E o Tasso veio para a filiação dele aqui, eu me lembro muito bem, eu estava lá aqui no Centro de Convenções. Aí ele foi para o PTB e deu aquele impulso no PTB, aquela época que eu fui, inclusive, quando eu fui ser vice do Silvio, em 2004, eu fui pelo PTB, né? E o João Vicente, em 2006, se elege senador, né? Em 2000 quando foi? 2006, em 2014 ele era o candidato à reeleição. Aí o João Vicente, por questões familiares, empresariais, etc., desiste, pouco tempo antes das convenções. Isso em 2014. Aí foi quando João Vicente, o Ciro e o Hélito, os três senadores estavam juntos, o Hélito candidato ao Senado, a Margarete já tinha formado a chapa, a vice-governadora, e João Vicente, senador. Aí João Vicente desiste, no limiar das convenções partidárias para formalizar as chapas proporcionais e majoritárias, né? Quer dizer, para governador, senador, etc. Aí ele desiste e me indica. Foi assim que eu entrei, me filiei em 99, ao PTB. 2004 fui primeiro vice, fui vice do Silvio, né, na eleição de 2004. 2008 também, foi a reeleição do Silvio, eu também fui, fizemos uma chapa. Em 2014, eu fui ocupar a vaga que não era minha, era do João Vicente. Certo, então antes o senhor já tinha sido vice-prefeito e já tinha passado pela prefeitura. E passei 2 anos, 9 meses como prefeito, com a renúncia do Silvio, né, para ser candidato a governador. Você sabia aí, o senhor foi vice do Silvio Mendes a primeiro mandato. Foi. Ele se reelegeu com o senhor de novo, não é isso? Exatamente. Você reelegeu com o senhor? Exato, 2008. Em 2008 se reelegeu. Em 2010 ele renuncia. Em 2010 ele renuncia, o senhor assume o mandato de prefeito por pouco mais de 2 anos. 2 anos, 9 meses. Ele só me pediu uma coisa. No momento oportuno, ele exonerou todo o secretário e pediu que eu cuidasse de Teresina. O senhor se lembra exatamente do encontro que ele teve com o senhor quando foi comunicar que ia renunciar? Como é que foi isso aí? O senhor se lembra? Onde foi? Como foi? Não, onde foi, como foi, não. Eu não acreditava que ele estava fazendo uma administração muito boa. E eu, inclusive, num momento, rapaz, você está fazendo uma grande administração. Eu sim, enfim. Mas ele tomou a decisão mesmo, eu vim saber se acreditar que ele ia renunciar 30 dias antes dele deixar realmente, de fato, a prefeitura, renunciar à prefeitura. Os 30 dias antes que o Silvio, houve uma reunião lá em Brasília, que era para ir o governador, era o Wilson. Teve um momento que foi essa reunião lá com relação ao PAC, ao outro PAC, o PAC 3, né?
E foi o Silvio, e em um outro momento tinha os prefeitos das capitais. Eram os governadores alternadamente. Eu sei, tinha um cronograma lá que a presidente, que não era presidente, a Dilma Rousseff, né? Isso. Era presidente. Era presidente. Era presidente, exatamente. Eu gostaria de saber. Eu senador tomei Evandro. 30 dias antes dele de fato renunciar. Aí o senhor soube. aí eu Mas fiquei- quando foi que ele lhe comunicou oficialmente, onde foi e como foi? Não sei, sinceramente, Não se lembra. foi ele comigo, sozinho, disse, aí eu fiquei louco, disse, rapaz, daqui a 30 dias eu vou assumir esse negócio, porque ele disse, o senhor é muito cauteloso em tudo, Aí eu fiquei louco, como é que eu vou formar o secretariado? E realmente tive toda a liberdade de formar um secretariado, sem influência nenhuma, quer dizer, um pouco, eu não sei, eu fui atrás do Pedro Leopoldino para subir a... Ele disse o que pro senhor? Só, mano, eu vou renunciar Não sei. e tudo. Eu só quero uma coisa, só lhe peço uma coisa. Eu não quis esquecer. Se você cuide de Teresina. 2 palavras. Cuide de Teresina. E, grande surpresa, que uma semana antes ele disse, eu vou exonerar todo o secretariado, você fica à vontade. Foi quando ele disse, só lhe peço uma coisa. Cuide de Teresina. E exonerou o secretariado. O senhor fica à vontade para montar o seu Montar o secretariado. secretariado. Senador, como é que começou essa sua relação com o Silvio Mendes que levou o senhor a essa coalizão de ser vice dele? Como é que foi? O senhor estava no Rapaz, Sebrae? Eu não tinha intimidade com o Silvio. Eu conhecia o Silvio. Eu conhecia assim. Não tinha relacionamento nenhum com o Silvio. Foi a aliança Nem do com o PTB. político. Então. Foi aliança com o PDB. Foi o próprio João Vicente que conduziu esse processo. João Vicente que com ele, de Firmino, etc, etc. Eu me lembro muito também de uma parte interessante, poucas pessoas sabem disso. Houve uma resistência na recondução para eu ser candidato a vice-prefeito em No segundo mandato. segundo mandato. Houve uma resistência. 2008. Quem resistiu? Firmino. Firmino resistiu. Ele não Mas ele queria. Ele queria o topo do filme, Firmino vivia sempre, ele era um estrategista. Você vê que a coisa que eu acho que às Quer vezes... dizer, o Firmino não queria o senhor na chapa. Não é não em queria, ele 2008. fez restrição. Certo. Tomei conhecimento disso. Se fez Aí restrição, você veio o que aconteceu. Ele queria quem? Que depois, não sei, não tem essa, só sei que houve restrição. E de outra parte também o Silvio manteve, digamos, foi uma decisão do Silvio e manteve. Agora só o Silvio pode responder isso, eu não sei. Eu sei que tem essa informação. Quer dizer que o Firmino tinha restrições ao seu nome Não para sei, o na restrição segundo não. mandato. Do segundo mandato ele não queria que eu fosse uma pessoa mais ligada a ele, talvez. Uma pessoa mais ligada a ele. E Eu qual foi- suponho, não sei, eu Sei. sinceramente não sei, apenas estou... qual foi a posição do Silvio Mendes nessa época, então? Quando o Firmino tentou... Fechou questão em todo o meu nome. Eu fui candidato em função da decisão do então prefeito Silvio Mendes para integrar a chapa. Ele não aceitou outro nome. Não aceitou. E aí você vai perguntar a ele. Ele tem isso aí. Eu espero ter Isso é uma passão. de entrevistar aqui Já, e fazer essa pergunta a ele. É. Que é muito interessante, é um fato da história. E eu estou revelando assim pela primeira vez. E quem pode lhe dizer, se quiser, ele pode confirmar ou não. Mas Porque eu acho que o senhor realmente está revelando veja, pela primeira vez aqui, porque eu nunca tinha ouvido Pois falar que o seu nome tivesse passado por restrições no segundo mandato de Silvio, principalmente não, de foi Firmino. só dele. Só dele. Eu creio que sim. Isso aí não é nada, partido. É um fato histórico É. e uma decisão que, e se eu cheguei a ser prefeito, eu devo ao própria decisão do Silvio, que era o prefeito, e achou que, enfim, isso aí só quem pode revelar. Quer dizer, eu estou botando a passagem histórica, já que é uma entrevista, eu sei que Isso, você falou que anteriormente exatamente. ficasse bem à vontade, estou revelando Para buscar pela coisas primeira inéditas. pela primeira vez. Publicamente não comentei isso com ninguém. Agora, quem vai obrigado quem vai confirmar isso é o prefeito. Muito Se o dia que obrigado. tiver a oportunidade de passar por aqui, Certo. ele vai confirmar Aí ou não. Exato, eu vou convidá-lo para que aí a gente também Vai ter o seu. toque no assunto. Tá.
Senador, como foi a montagem do seu secretariado? Dificílimo. Eu sozinho. Claro que teve, por exemplo... O João Vicente não meteu a O João colher lá, Vicente indicou, sugeriu um grande nome que estava sempre conosco, construiu o PTB conosco, que era Joaquim de Alencar Bezerra, que eu coloquei na Secretaria da Juventude. Secretário de Planejamento. Mas é o filho, né? O filho. O filho Joaquim, meu filho Joaquim, que foi meu grande, que foi meu seu grande amigo. acolhedor aqui em Teresina. Exatamente. Certo, é aí. Agora, veja bem, secretário, eu fiquei, foi noites indormidas, porque o Silvio me deixou muito à vontade. O próprio partido do Silvio não me procurou, e nenhum partido me procurou. O João Vicente, a gente conversa, nem o próprio João Vicente. O próprio senador João Vicente deixou muito à vontade. Tanto é que eu escolhi o secretário. Eu fui atrás do Pedro Leopoldino. Eu digo que atrás de saúde tem que ter uma pessoa da área. E eu fui colega do irmão dele, que é agrônomo, o Zé Leopoldino. Mas não é isso não. Eu havia administração 2 mandatos dele como reitor. Eu acompanhava como, digamos, enfim, a atividade na educação. Aí fui buscar quem para da saúde. Da saúde. E quem foi buscar para educação? Eu digo, conheci Ribamar Torres. Tinha sido secretário executivo, subsecretário do Atlas Lira na educação. Isso. Aí eu consegui o telefone dele, não tinha nenhuma amizade. Aí eu sei o trabalho que ele fez com o Atlas. Você levou também o arquiteto João eu ia ser o terceiro. Aí, então, a mais importante, saúde e educação. Aí eu fui atrás desse menino que é doutor em educação. Quando eu liguei para ele, estava em São Paulo a serviço, prestando serviço ao Ministério da Educação, fiscalizando instituições de ensino superior, instituições privadas de ensino superior no estado de São Paulo. Você vê o nível. Eu escolhi para ser o secretário de Educação. O Tarso Mutandi, bom, quem vai para o planejamento, um grande urbanista, e que era, bom, eu não vou falar essa parte não, que era o candidato do UOL para ser o sucessor dele. João Alberto Ponteiro. Aí foi para o planejamento. Aí eu fui, vamos dar uma interrompidinha aqui, porque o senhor revelou também uma coisa interessante aí. O João Alberto era o candidato do UOL Ferraz? Era o candidato do UOL Ferraz, a prefeito de Teresina. Na eleição de... Isso aí não quero nem falar. Não, mas nós já falamos. Já falamos. Isso aí você vai tirar com ele também. Eu sugiro que você procure o João Alberto no dia, João Alberto. Ou com alguém ligado ao PSDB. Eu sei que aí entrou a partida, né? A morte do nosso prefeito UOL Ferraz, né? Assume o Chico Gerardo, e aí eu não sei se o Chico Gerardo pode aí mudou. dizer... O Chico Gerardo poderia dizer isso aí. Dizer alguma coisa. Mas se o UOL tivesse vindo, o vivo, o João Alberto seria o candidato dele. Na época, assim, já antecipando, assim, era nesse sentido. Isso pesou muito também. Eu acompanhei, digamos, essa questão das gestões aqui, não só de... Então, o senhor acha que o Firmino não era o candidato do UOL? Pô, não era o candidato. Se o João Alberto era o candidato, o Firmino... Quer dizer, como foi, não houve a decisão final, mas a preferência não era o candidato. A preferência, naquele momento histórico, era João Alberto. O trabalho que ele fez, aquele dia fazendo toda a construção, o desenvolvimento urbano da cidade de Teresina, estou dizendo isso agora, que as 12 o partiu, o Firmino também partiu. Isso aí outras pessoas devem dar maiores informações. Não, com certeza. Eu não sou do partido. Estou falando isso. O nosso podcast é justamente para buscar esses fatos. Você falou esses fatos assim, e nós estamos revelando. Aí agora vamos buscar realmente, de fato, quem pode... o próprio Chico Gerardo. O Chico Gerardo. Chico Gerardo é a pessoa ideal. Isso eu ouvi falar, essa história. Não sei o que ele vai dizer. Pode ter outra versão. Mas essa pode ter outra versão. O conhecimento que o senhor tinha... Inclusive, em alguns momentos assim, claro que eu não tinha, digamos, não tinha filiação ainda
E tinha, né? Nem me lembro. Eu sei que eu tinha informação, digamos, fidedigna, né? Não sei. Informação de fonte Assim, de segura fonte segura. João Diria Neto assim, seria o candidato do Wolfenheim se ele tivesse... naquele momento, naquele momento, assim, ele era o prefeito. Ele era o prefeito, estava preparando, né? Quer dizer, isso foi 2 anos depois, né? Isso. Inclusive já o próprio Chico Gerardo era o nome posto. O nome posto naquele momento que o Chico Gerardo escolher, era o nome posto naquele momento, se era o Firmino, se era o Chico Gerardo, se tinha um outro nome. Era o nome posto, era o menino mesmo, que estava lá na frente estava participando do governo do Chico Gerardo. Participando, que era um sucesso, era uma continuidade do... E aí, então, o senhor chamou o João Alberto, chamou... Pois é, aí sair foi fácil não, né? Aí foi quando o João Sete sugeriu o nome do Joaquim de Cabeceira. Aí depois para o SDU, quer dizer, aí também a SDU, eu me lembro que o João Sete estava formando uma chapa para candidato em 2010, foi uma sugestão do Flávio Nogueira, o nome do Ribamar Bastos. E eu vi o perfil do Ribamar. Eu também não ia aceitar, foi poucas indicações. O Flávio sugeriu o nome do Ribamar Bastos para um SDU. E eu coloquei, vi o perfil, eu tinha conhecido o trabalho dele como secretário de indústria, secretário das cidades, o pedido, o Ribamar. Aí outra indicação para a SDU, esse eu botei, fui eu, com o João Vicente. O Paulo da iluminação, por quê? Paulo Alberto foi um show. Aí chegou o menino Sobral, que veio para ser superintendente também, uma indicação, nem sei como surgiu o nome, mas é um nome eminentemente técnico do Sobral. E o outro, quem foi? A Graça Murim, era do nosso partido, para a parte de projetos. Aí tem mais importante. Quem vai para a Secretaria de Finanças? Aí fui o velhinho, eu mesmo. O filho de Djalma Veloso. O Benito, até do nome dele, que hoje é da Receita Federal. E ele veio para cá. Por que o senhor colocou ele? Na área de finanças, cara da Receita Federal. Não teve problema político nenhum. Sem nada, não tinha... No governo Freitas Neto, ele foi importantíssimo da Prodep, né? Da processamento de dados. Isso. Fez parte da nossa equipe, e eu conheci, né? E depois ele foi para a Receita, fez concurso à Receita Federal. O menino, rapaz, o Veloso, bom, me ocorre. Certo. E quando ele teve problema com a Receita para liberar, ele passou uns 6 meses. Aí ele mesmo, eu digo, eu quero, aí, rapaz, se você vai procurar a pessoa da secretaria mesmo. Aí veio a Neiva, a Vanessa Neiva. Uma indicação dele lá, senador, dos auditores. Em linhas gerais, o seu secretariado... Você foi eminentemente técnico. É porque o senhor teve poucas pressões. Sim, aí o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira indicou. Sugeriu o nome do menino, cunhado dele, Mariano Castelo Branco. Mariano, foi da Secretaria de CEMEL, né? CEMEL, foi da CEMEL, Secretaria de Esporte. Esporte. CEMEL. Senador... Foi uma indicação. Importante a pergunta do Júnior, o seu secretariado foi eminentemente técnico. Eminentemente, né? Queria saber do senhor o seguinte, na época que o senhor assumiu, teve a informação de que o senhor estava recebendo uma pressão muito forte para demitir muita gente. E que o senhor teria resistido, inclusive causado alguns problemas, teve um arranhão na sua amizade com os Claudino em função disso aí. Isso é fato? Não, eu não me lembro de nenhuma pressão política de atriz que eu tenha tido. Não é do meu conhecimento, não. Quer dizer, o senhor não... Logo que o João Claudino pensa muito, digamos, eu fui secretário de planejamento, eu pego uns cargos, nunca ele foi, com relação à minha pessoa, assim, eu não tenho. Essa informação aí para mim é... Então ele não procede. Outra informação, o senhor nunca aliviou... me desculpe a pergunta, mas o senhor
que também falava assim, não, agora o João Claudino vai pagar menos imposto e tal na prefeitura. Isso não existe. Nunca teve Isso existe, não é do meu conhecimento. Ele é muito, pelo menos comigo, esses assuntos nós nunca... Inclusive, independentemente de, digamos, eu sempre fui um servidor público, claro, da área federal. Eu entrei nessa, e foi muito claro aqui, a indicação minha para a Secretaria do Planejamento foi do Silvio, foi do Felipe Mendes, que sabia que eu era ligado, a minha origem era um órgão de desenvolvimento, de planejamento e desenvolvimento regional. Agora, só o menino, o Felipe Mendes, que pode dizer por que ele fez a indicação do meu nome. isso. Eu me lembro bem que existiam esses três deputados federais muito fortes, ligados ao doutor Lucídio, o Firmino, o Bessá Zé Luiz e Martins. Zé Luiz Martins, principalmente Zé Luiz Martins. Principalmente Zé Luiz E houve Martins. problema na indicação, que eu me lembro. Ele tinha um bode, o Zé Luiz Martins Maia, tem a indicação do Borges, que é lá da Paraíba, muito amigo dele, amigo meu também, nosso, de todos nós, economista ligado. Mas me parece um cargo era de indicação do Felipe. Outro ponto também delicado que eu gostaria de tocar com o senhor é o seguinte: diz que o Silvio Mendes entregou a prefeitura e o senhor não apoiou ele. Não, apoiamos agora. Apoiou. Agora, apoiamos. Ele foi o nosso candidato, embora o partido se dividiu. O partido, porque ali houve muita pressão naquela época, né? Do Wilson, né? Porque o Wilson era o candidato agora do sistema. Agora, uma coisa que eu sou muito franco, eu sempre procurei me haver no exercício de qualquer cargo público, muita ética, muito como eu tenho minha formação ética, moral, de valores, etc. Eu tenho. Seu voto pessoal foi do Silvio Mendes? Silvio Mendes, de minha família, e pessoas que... Da sua influência. Eu não, digamos, eu não sei se houve engajamento da máquina, não. Isso aí pode haver alguma coisa, porque eu não tenho nenhuma dúvida com relação a mim, eu ter ficado do lado do Silvio, questão de coerência, inclusive até lembrando para o lado assim, é um reconhecimento. Como eu falei aqui no fim, eu tive algumas coisas da minha vida com esses Mendes. Felipe Mendes no planejamento. E o Silvio, aquela decisão dele deixar e não pedir nada. O senhor deu sorte com os Mendes, né? Deu sorte. O Mendes indicou o senhor para secretário de planejamento. E o outro Mendes, o Silvio, saiu da prefeitura por seu ser prefeito. Nós estamos rememorando isso aqui. Eu falei essa oportunidade, não é? Nunca ninguém falou sobre isso. Exato. E o Felipe Mendes é tio do Silvio, Tio legítimo. Não é? Quer dizer, que essas coisas aqui estão todos aí. O Firmino, aliás... Uma coincidência muito grande. O Felipe pode dizer que se ele me indicou, não. Eu estou dizendo aqui, estou confidenciando, estou tornando pública essa indicação feita em 91 ao Freitas Neto. Foi o Felipe Mendes que me indicou. E todo mundo sabe que o Silvio, o nosso Silvio, passou para mim. E ele não pediu engajamento nisso, não. Então, só pediu uma coisa: cuide da cidade de Teresina. E eu procurei cuidar. Como é o seu relacionamento? Cuidar, não. Eu cuidei de Teresina. Eu não fui prefeito. Quais foram assim, as obras que o senhor acha que marcaram a sua passagem pela prefeitura de Teresina? Não, veja bem, eu não... O senhor considera mais importante? Obra física. Física. Por exemplo, aquele metrô, viaduto. Aquele viaduto ali ao lado da maternidade. Isso. Os 4 viadutos ali Mas o mais importante, sobre a linha férrea, isso aí o mais importante foi a atenção que nós temos à saúde, à educação. A saúde, o mais importante, nós fizemos, foi o maior concurso público que a prefeitura fez na época, na nossa administração. Então, o concurso público para a área da saúde. O maior reajuste que já demos aqui na educação da prefeitura foi 22,5% e nós demos em
Em 2000, foi 2011, foi em 2011. 2011. Quem me disse são professores que foram aposentados de guitarra, quem me fala sobre isso. Não, eu recordo disso aí. E a implantação dessa parte do transporte público aqui em Teresina, a integração, foi uma grande obra que a gente fez. Deveu isso aqui a menina, o Zeni Porto. Ao Zeni Porto, quer dizer, foi uma grande superintendente. Até hoje ela está em algum órgão aí, né? E quando ela passa, dá show. Desde É uma que o senhor- capacidade executiva muito grande. desde que o senhor a colocou lá na prefeitura, ela nunca mais perdeu embalo. Quando ela vai, ela dá conta do recado. Ela é uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande, ela ama o trabalho, e se dedica, estuda, e tem princípios, formação ética, moral, enfim. Para mim foi uma surpresa. Para mim não, para muita gente de Teresina. Senador, a sua eleição, aquela eleição que é a eleição talvez, é uma das mais faladas assim, historicamente da história recente ao Senado. Uma eleição que o senhor foi ali crescendo e crescendo e crescendo e chegou. Como é que foi a história daquela eleição que levou ao Senado? Acho que foi um sentimento. Primeiro, o nosso ex-governador Wilson Martins fez uma grande administração. Eu acho que, eu estava dizendo até, eu fui o lançamento do livro dele, da Bacia do Rio Canidé, e eu entrei lá, rapaz, o Wilson perdeu para ele mesmo. Porque, a meu ver, ele fez uma administração boa. A administração do Wilson foi muito boa. Sendo que ele foi muito concentrador, assim, né? Então, e se criou um sentimento, quer dizer, do velhinho, que eu te modéstia à parte, eu não fui prefeito de Teresina. O senhor saiu pelo interior, dançava e tudo, é o velhinho, aí pronto. Como foi a de Teresina em 2012, a campanha de reeleição aqui em Teresina em 2012 foi, eu digo isso, que eu fui procurado por muitos estudantes que estavam concluindo, tinham que fazer a dissertação no curso de comunicação, jornalismo, etc., sobre aquela campanha, feita com crianças, enfim, do velhinho aqui, esse boneco, enfim, foi uma campanha muito bonita, a de 2012, como também histórica foi a campanha de 2014 para o Senado. Então, isso fez uma boa administração. E às vezes eu digo, rapaz, eu tenho explicação. Isso perdeu ele alguma falha na condução do processo. O senhor se lembra da diferença? Não, me lembro não. né? Não. Mas eu tive 62%, parece. Eu só sei que 60. quando o senhor começou, ninguém acreditava. Foi. Meus grandes amigos, irmãos meus, enfim, rapaz, tu é louco. Tu tem condições de ser eleito deputado estadual tranquilamente, tu vai entrar numa aventura, todo dia agradável. Eu acho que criou-se um sentimento. Também eu me lembro muito bem, aí foi o velho João Claudino, ele repartiu, ele disse, mano, é fundamental, e ele reconhecia a liderança do presidente Lula. Ele está aqui, o jatinho. Consiga que o presidente Lula grave para você, apoiando você. E eu fui. Eu, Siqueira, da SA, o Boni, enfim, e mais duas pessoas, fomos a São Paulo. E o presidente fez essa gravação. Não foi, digamos, ele foi decisivo, como a participação do Wellington, que abraçou aquela campanha no interior, que eu quis desistir. Eu fui com minha mulher e meu filho, a casa do Wellington, durante a campanha, de entregar. Desistir, por que desistir? Porque eu via onde eu chegava. É outro fato que eu também não sabia. Onde eu chegava no interior, todos os prefeitos, quase toda unanimidade comprometido com isso, Martins. Com quanto tempo de campanha o senhor foi lá na casa do então governador? Não me lembro. Sei que eu fui com minha mulher e meu filho, Leonardo. Minha mulher Telesília e meu filho Leonardo. Desistir. Isso assim. Aí, 2 dias ele faz uma reunião com o pessoal deles, prefeito, que ele disse para mim uma coisa interessante. Primeiro tem que consolidar a minha eleição a governador. Depois ele foi muito franco comigo, franco. Mas ele tinha uma liderança muito grande. A realidade é que eu me lembro, nós passamos na prefeitura, não me ocorre, não, lá nos Cerrados, o prefeito, a primeira vez que nós fomos lá, ele disse, não tinha jeito não, era isso. Aí quando nós voltamos, rapaz, eu estou aqui, ou isso, mas o povo não quer. Impressionante, quer dizer, eu acho que houve um sentimento popular, coletivo, que eleição é isso, né?
que Os hoje... prefeitos queriam, mas o povo não. Eu vi de um prefeito, não quero declinar o nome, lá nos Cerrados. Rapaz, não tem jeito não, disse desse jeito. Para mim, Hélio, não tem jeito não. Aqui é esse tal desses velhinhos. Eu mesmo falar de outras pessoas aqui sobre essa história de velhinho. Cara, eu acho que um sentimento que isso fez, eu reconheço. Eu reconheço a administração dele, administração muito Com boa. quanto tempo, assim, na eleição? Quando é que Mas o senhor, foi uns 30 dias, aí foi uma... o senhor já sentia que ia vencer? Eu senti, quando eu, na terra dele, dois lugares que eu andei. E senti. Em Santa Cruz, do Piauí, e em Pimenteiras. E Uruçuí. Uma loucura. Loucura. Esse tal de velhinho, sabe? E eu procurei corresponder, né, como senador, sabe? Como em Teresina. Eu tenho consciência da minha vida de que eu procurei ser. Eu não fui prefeito, na acepção da palavra de Teresina. Eu fui um cuidador de gente, de pessoas. Eu fui um mestre de obras. Senador Elmano, o senhor foi senador e consta que o senhor fez a liberação de muitos recursos suficientes e consideráveis para a construção daquele viaduto ali do Mercado do Peixe. E a pessoa que o senhor indicou para o DENIT, que foi encarregada de fazer seu Ribamar Basto, não é isso? O senhor... Aí o viaduto foi inaugurado depois que o senhor deixou de ser senador e mesmo o senhor tendo liberado sério recurso, o superintendente do DENIT não convidou o senhor. O senhor ficou magoado com isso? Não, de jeito nenhum. Primeiro que a obra federal, né? Quer dizer, o convite, segundo me consta, veio do próprio Ministério da Infraestrutura, né? E o importante era a obra. Eu acho que o importante, aquela obra era para ter sido inaugurada em dezembro de 2020. Foi inaugurada em 2023, no ano passado, é isso? 23. Foi no ano passado. Era para ter sido inaugurada em 2020. Teve a pandemia, realmente teve, e teve problema com a construtora. A construtora, eu sei o nome das iniciais porque conheci a TCE, Tribunal de Contas do Estado. Eu não sei o que quer dizer TCE, mas a TCE é uma empresa que realmente é inadimplente, deu problema e é essa empresa. E os recursos foram todos nossos. Tem 56% do outro viaduto, que é o rodoferroviário, que passa o pré-metrô embaixo, que é ao lado do terminal do petróleo, né? Esse outro aqui do rebaixamento, eu mostrei para o Tarcísio Gomes de Freitas, que era o ministro da Infraestrutura. Tarcísio, olha quanto eu botei já para o DENIT. Era 118 naquela época, hoje eu botei pelo menos 140 milhões. Esse aqui, em direção a Demer valor, o recurso todo foi meu, foi o recurso que eu coloquei. Aí mostrei quanto já tinha colocado. E eu preciso de 20 milhões para o rebaixamento. Aí citei o nome dessa obra aqui, que está sendo executada. E o Tarcísio com o Marcelo que foi quem sucedeu o secretário executivo, Marcelo Sampaio, garantiram esse recurso de 20 milhões para iniciar esse viaduto, esse rebaixamento aqui da João 23. Então são 4 grandes viadutos. O rebaixamento aqui, o Mercado do Peixe, que foi inaugurado, o rodoferroviário, que é a 400 metros ali do viaduto do Mercado do Peixe, e o outro é o rebaixamento onde começa ali na BR, onde começa Zé Francisco de Almeida Neto, em frente à escola do Bradesco. A escola do Bradesco, ali tem outra passagem de nível. É o 4º viaduto, é uma passagem de nível. Quando vem ali da Anselmo Dias, aquela ponte, fomos nós que conseguimos, eu consegui os recursos, 44 milhões da ponte e mais 17 milhões dos acessos, vem ali da zona sul para a zona sudeste. Então ali quando vai passando, acho que é Açaí, que tem um supermercado de Açaí, não tem um balão ali da Zé Francisco de Almeida Neto, em frente à Fundação Bradesco, a escola? Isso. Ali vai ter outro rebaixamento. Esse aí não tratamos de recursos, infelizmente, não deu tempo. E a duplicação ali do viaduto, do rebaixamento da João 23, até a ponte lá, até a ponte sobre o Rio Puti.
passando pela zona sudeste ali do Grande Liceu, ali é para duplicar toda aquela, são mais ou menos 5 a 7 quilômetros, mais ou menos, para duplicar. Porque é o contorno rodoviário de Teresina. Tá lá nesse Não, isso aí que eu disse que eu não consegui. Eu consegui os recursos do viaduto do Mercado do Peixe, o rodoferroviário, que está não chega a 60% de obra feita, toda a parte estrutural de concreto já está pronta, são 3 viadutos no só. E aqui eu consegui, foi diretamente, não foi emenda parlamentar no rebaixamento, foi com o próprio Tarcísio, que era ministro da Infraestrutura, e o próprio Marcelo, que o substituiu. Ali foi foi do próprio orçamento do Ministério da Infraestrutura. Esse aqui que está sendo feito agora. O Feitosa me permitiu uma última pergunta, assim, só Claro. na reta final da entrevista. Me recordo de 2012, que o senhor até citou. Se em 2014 o senhor começou assim meio desacreditado, e aí foi virando, em 2012, creio que foi o inverso. O senhor tinha uma certa expectativa na sua eleição, muito apoio. Alguns dizem até que era um blocão que tinha a seu favor contra o ex-prefeito Firmino Filho. Como é que foi aquela eleição? Qual a história dessa eleição? Uma eleição difícil. Ninguém pode negar o trabalho do ex-prefeito Firmino Filho. Ainda jovem, foi secretário aqui do município de finanças, muito jovem. Trabalhou muito, estudou muito somente de Teresina, foi um grande administrador. Uma eleição dificílima para mim. Mas em função do trabalho eu acreditava, porque eu, embora fosse refeito, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Eu não fiz política, como até hoje, como passei 8 anos no Senado, eu não fiz política. Eu coloquei emendas parlamentares, são 224 municípios, o Piauí tem. Eu coloquei emenda parlamentar para 212 municípios, sendo que no princípio, eu não sabia nem quem era o prefeito. Mas eu sei de votação expressiva. Então eu botei não para prefeito, não para a prefeitura. As emendas que eu coloquei no princípio, foi 50, 60 emendas, eu não conhecia nenhum prefeito. Conhecia assim, um contato que eu tive muito rápido na campanha de 2014. Mas em 2015, a gente colocou emenda. Foi quando nós entramos, foi eleito em 2014, 2015 tomamos posse, então a gente colocou emendas parlamentares para o ano seguinte. As emendas eu coloquei tudo em para prefeituras, fui colocando e não conhecia nem prefeito. As primeiras emendas minhas não conhecia os prefeitos, sem ter nenhum relacionamento. Queria ver o desenvolvimento para a educação, para a saúde, enfim. Agora vamos nesse momento final. O que o senhor está pretendendo agora politicamente? Vai ser candidato a vereador? O que é que eu quero mostrar? Eu sempre tive uma preocupação com um projeto de envelhecimento ativo das pessoas. Você está bem mais novo que eu, mais de 10 anos mais novo que eu, 60 e tantos anos, e está trabalhando. Eu nunca parei de trabalhar. Meu pai trabalhou para ir para o cemitério. Isso. Então, eu quero continuar prestando serviço à terra que abraçou Teresina. E estou sendo estimulado por várias correntes, inclusive pelo meu partido, que é o Todo Progressista. Tivemos uma reunião ano passado com o Júlio Arcoverde e o presidente do partido, sugerindo eu ser candidato a vereador. O Temístio, que é meu grande amigo, que me deu um irmão deputado federal em 2012, para formar a chapa comigo, também, depois que eu perdi a eleição, justiça seja feita, quando eu perdi em 2012 e agora 2022, a primeira pessoa que eu recebo lá em casa o Temístio, que se elegeu vice-governador na eleição que eu perdi, de os votos necessários, candidato a deputado federal. Foi lá em casa dizer, olha, rapaz, não vai dizer que vai pendurar a chuteira, não. O Temístio disse isso lá em casa. Certo. Você tem um patrimônio eleitoral. Porque quem teve mais votos que você foi a Rejane Dias, que era deputada federal, esposa do governador, o Hélio, enfim. Não vai pendurar a chuteira, não. Eu também não disse nada. Depois, um certo tempo, passou a me convidar para voltar para o PMDB. E ultimamente ele fala, eu volto ir para o PMDB. Não tem motivo de sair do POS, mas eu estou dizendo aqui. E provavelmente ser candidato a vereador.
ou seja, de várias pessoas assim. E se o ex-senador João Vicente Caldino for candidato a prefeito pelo PSDB? Aí, veja bem, Aí o senhor eu iniciei esse negócio de política, sim, com ele. com ele mesmo. Foi que quando eu insisti para ele ir para o PTB. Então, senador, vamos deixar claro aqui. muito- Se ele for candidato, o senhor vai ser candidato a vereador para ajudar a chapa dele. Aí, veja bem, aí muda tudo. Muda O João tudo. Vicente muda tudo, porque o João Vicente eu tenho ligações. E politicamente, digamos, E de uma certa fui forma vice-prefeito. familiar, né? fui vice-prefeito e ele pensou que era o presidente do partido, né? E aí, um lugar, quer dizer, quando ele desistiu de ser candidato à reeleição, que ele era o senador. Então ele pesou desses dois momentos. Como eu falei aqui, francamente, Dos Mendes. do Felipe Mendes Felipe e do Silvio. do Silvio. Mesma Então coisa, vamos deixar, eu vou João repetir. muda tudo. Vamos deixar O claro. João Vicente Se muda ele tudo. for candidato a prefeito, o senhor está lá junto com ele. E a tendência é esta. Certo. A tendência é essa. Então, informação Exatamente. Inclusive, segunda-feira agora, passada, quando ele recebeu o Marconi, ele marcou teve de perigo. eu estive com ele de 10h30 a meio-dia. Segunda-feira, eu estive com o João Vicente, lá na São Simão, de 10h30 da manhã às 12 horas, conversando sobre tudo, uma série de coisas. E ele teve com esse movimento, vocês sabem mais do que Marcou eu. de perigo, presidente sabe- nacional do PSDB. Você sabe mais do que eu. O que o senhor acha? Ele vai ser candidato? Tem tudo. Eu digo isso pelas pessoas que ele recebe no gabinete, com que ele conversa, de vários partidos. Hoje, por exemplo, você tem pessoal aí ligado ao governo do Estado, ligado ao Pessoa, que é o atual prefeito, e ligado ao segmento. O pessoal tem tido uma conversa muito forte com o João Vicente. Você é uma pessoa que tem trânsito livre em todos os segmentos políticos, partidários aqui é uma referência, tem uma história. Né? Exatamente. Senador é o Mano Ferrer, natural de Lavras da Mangabeira, político de fácil acesso, de fácil convívio, simples, sem dúvida nenhuma, com muitos serviços prestados ao Estado do Piauí. Nós agradecemos de todo o coração a sua presença aqui e desejamos que o senhor não pare de trabalhar, continue nessa sua missão. Você é um grande amigo há muito tempo. Um amigo meu, eu lhe admiro e quero, inclusive, agradecer todo o apoio que você tem me dado ao longo, como profissional, como jornalista, enfim, e como amigo. E estou sempre à sua disposição. Foi uma honra muito grande estar aqui no seu programa, é um programa inovador, do meu entendimento. O Júnior é teu filho? Não. Pensei que era. Pupilo. Pupilo. Aprendiz. Então, a alegria é muito grande ter estado aqui com você nesse momento, é um grande amigo, e estamos para servir o Estado do Piauí. O Piauí quer continuar até a morte, servindo ao Estado. Eu devo tudo a esse Estado, que me acolheu. Agora, no dia 16 de abril, completo 58 anos que estou aqui, dedicado ao Estado. Eu constituí família, filhos meus, todos aqui, a pequena coisa que eu tenho, eu devo a esse Estado. Então, vou continuar comprometido com o Estado e, sobretudo, e especialmente, a cidade de Teresina. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado. Esse aí foi nosso encontro de hoje com o senador Mano Ferrer, ex-prefeito de Teresina, e que, pelo jeito, vai continuar trabalhando pelo Estado do Piauí. Vamos lá, acione aí o nosso Pod Costa e até o próximo encontro.